Agora a gente entra na redação de boletins para rádio. Vamos ver uma definição. Boletim de notícias é a vitrine de uma emissora de rádio. Ele dá ao ouvinte, em poucos minutos, um panorama do que está acontecendo naquele momento. Os boletins são resultados da linha jornalística seguida pela emissora, que determina que notícias serão cobertas, de que forma e com qual enfoque. Agora, os critérios de importância. Como que a gente avalia se uma notícia é importante ou não para entrar num boletim? Principalmente porque o boletim é curto, né? Ele não é um jornal. Um boletim pode ter 1 minuto e pouco, no máximo 5 minutos. A gente tem que escolher quais notícias vão entrar nesse boletim e quais não vão entrar, né? Então, cada notícia ela vai ter um lugar no boletim, dependendo do efeito que ela tem na vida do ouvinte. Ela pode ser direta, quando atinge o cotidiano das pessoas, como por exemplo a alta dos preços, ou pode ser indireta, quando mexe com emoções. Quando a gente vai tomar uma decisão do que deve entrar, do que vem primeiro, do que vem depois, a gente vai pensar no nosso ouvinte, o que aquela informação significa para ele, como ela interfere na vida dele, de que forma. E qual é o tempo de vida da notícia num boletim? As notícias, elas precisam ser sempre atuais, né? Se você está trabalhando numa matéria na noite anterior para colocar no boletim do café da manhã, de manhã alguém vai ter que colocar um trecho novo, uma abertura nova, atualizar a informação. Isso ajuda a variar e dá credibilidade aos boletins radiofônicos. Como assim? Por exemplo, na noite anterior teve um incêndio. Você deixa a nota, a notícia pronta sobre o incêndio. Só que no dia seguinte, o produtor que entrar na emissora de manhã vai ter que atualizar se o incêndio continua, se já acabou, tem que trazer uma notícia mais atual. Em geral, uma notícia não deve ser usada mais do que em 3 boletins consecutivos. Depois disso, ela já merece ser jogada fora ou totalmente reescrita, né? Por mais que haja trabalho na redação, a gente tem que fazer mudanças rápidas e constantes em cada notícia que vai em cada boletim. É sempre preciso atualizar o noticiário a cada hora e os resultados disso são muito positivos. Fazem com que o ouvinte sinta que a rádio é bem informada, que está acompanhando os acontecimentos de hora em hora. As características do boletim. A primeira delas, precisão. Gente, não tem desculpa para notícias desorganizadas, imprecisas. A gente tem que verificar todos os fatos, ter certeza de que todos estão corretos. Se a história veio da polícia, a gente tem que certificar que a gente falou com a pessoa certa dentro da polícia. Um inspetor de plantão, um policial que estava em serviço naquele momento, um assessor de imprensa. Se a gente está fazendo um relato factual do que está acontecendo ali na hora, porque o boletim também pode ser ao vivo, a gente tem que ter certeza de que domina os fatos ou então a gente tem que verificar esses fatos antes de entrar ao vivo no boletim. E se a precisão cair, a credibilidade da rádio cai e a reputação do jornalista também. Há uma velha máxima do jornalismo que ainda hoje é importante. Quando estiver em dúvida, pergunte, e se ainda estiver em dúvida, jogue fora ou não use aquela notícia. Outra característica do boletim é bom gosto. A gente tem que ter cuidado para não aborrecer o ouvinte desnecessariamente, por exemplo, com detalhes sangrentos e de mau gosto. Algumas coisas por si só já são horríveis. Então a gente tem que lembrar que o ouvinte pode estar comendo, bebendo, brincando com os filhos enquanto escuta a rádio. Então, corpos sendo esmagados, notícias com muito sangue, detalhes macabros não combinam com a mesa do café da manhã, com a mesa do almoço, com o jantar. Não combina com hora nenhuma, gente. Então, no caso de informações, por exemplo, sobre sexo, violência, elas sempre devem estar, ou de preferência devem ser veiculadas, só se existir algum motivo, preocupações públicas, por exemplo. No caso de alguma crueldade cometida com uma criança e o Departamento de Serviço Social quer evitar que isso aconteça com outras crianças, aí a gente noticia. Mas a gente tem que sempre mostrar a ênfase na razão pela qual a notícia está sendo dita, que é o interesse público. Então, quando a gente for se referir a um estupro, por exemplo, é suficiente dizer estuprado, estuprada, mas nunca brutalmente ou violentamente. Fica muito forte isso, é melhor evitar, né? Melhor ter bom gosto.
Outras características do boletim: equilíbrio e imparcialidade. É um dever da redação de rádio apresentar todas as opiniões sobre determinado fato e dar a oportunidade de respostas às pessoas criticadas no ar. Isso não precisa acontecer dentro do mesmo boletim em que ocorreu a crítica, mas deve ser feito assim que possível. Por exemplo, se uma pessoa criticou o secretário de Educação sobre o fechamento de uma escola no boletim das 8 da manhã de segunda, é correto divulgar a resposta do secretário sobre essa questão no mesmo horário no boletim de terça. Por quê, gente? Porque isso permite que os lados alcancem a mesma influência de audiência, por exemplo, em dias diferentes mais consecutivos e no mesmo horário. Tá? Então, de preferência, deem a resposta no mesmo jornal, no mesmo boletim do dia seguinte, no mesmo horário. Outra característica é o tom do boletim. Além de claro e conciso, um boletim deve ser firme e incisivo e nunca insultar a inteligência do ouvinte. A gente tem que lembrar dos princípios básicos e eles devem estar presentes de forma automática no tom do nosso texto para a rádio. E a gente também tem que evitar comentários nas notícias transmitidas, procurando ser sempre imparcial e objetivo. Às vezes, a nossa visão daquela notícia pode ser percebida pelo tom que você usa para lê-la. Então, a gente tem que ter cuidado, procurar ser simples e direto. Então, essa videoaula teve como base 4 fontes, que são os livros do Emílio Prado, Estrutura da Informação Radiofônica, o livro Radiojornalismo de Paul Chantler e Sim Harris, o livro Rádio 24 Horas de Jornalismo do Marcelo Parada, o Manual de Radiojornalismo da Universidade Metodista de São Paulo. Até a próxima videoaula.